Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia, aula 17. E aí, nós estamos falando sobre energia. Vocês já perceberam a importância da energia nas nossas vidas, no nosso dia a dia e para a economia? Economia local, regional, nacional e mundial. Pois é, energia é importante, né? Então, estudar geografia, ela faz esse papel de nos mostrar a importância da energia em todos os ramos, para todas as atividades. Vá ao hospital e chegando lá está sem energia. Você consegue fazer alguma coisa? Você consegue ser atendido? Pois é. Imagina nos outros setores da economia. Então, é isso, por isso que nós estamos estudando energia. E sejam todos bem-vindos, alunos, professores, para mais uma aula, compartilhar informações. Porque nós estamos aqui, mas vocês aí também contribuem muito com as informações do dia a dia. Nós tivemos na aula anterior uma contribuição muito importante da professora Kelly falando com relação à distribuição de energia que o seu município, a sua localidade recebe. Então, eu, Lídia Maria, não estou só, estou junto com ela, Redla Moraes. Como vocês estão? Tudo bem? E gostando das nossas aulas? Vocês prestaram atenção que nós já estamos quase acabando o módulo 2. Estamos fazendo tudo muito rápido, mas está sendo tão gostoso, não é verdade? Eu gostaria de pedir aos nossos colegas, professores presenciais, que entrem em contato conosco através do chat nuvem, nos procurem, nos comuniquem, falem do que vocês estão achando da aula, das dúvidas dos seus alunos. Eu já recebi uma mensagem aqui, gostaria de mandar um alô para os alunos da professora Márcia Helena, da escola Dom João I, distrito Vila Bosco. Muito bem, eu não sei qual é o município, só sei o distrito, Vila Bosco. Se a professora quiser colocar o município e a CRE, nos ajuda bastante. Um abraço, um beijo, Deus abençoe vocês e boa aula! Isso aí. Então, vamos iniciar aqui com nossas competências. Sempre as nossas aulas são iniciadas por competências e habilidades. Então, nossa competência de hoje é entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento de conhecimento e na vida social. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo, onde? Na sociedade. E as habilidades? Bem, as nossas habilidades, vocês terão que analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais, sempre relacionando o social com a espacialidade. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico. Estamos falando de energia, relacionando-as com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta em diferentes escalas. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-geográficos. Então, veja aí as nossas habilidades de hoje. Então, lembram do pré-requisito? Pois é, vamos cobrar agora. Leram? Buscaram essa informação? O texto era para ter lido aí sobre fontes de energia. Quando se fala fontes de energia, se engloba todas as fontes de energia que contém o planeta Terra. Isso, e o texto do professor Rodolfo Alves Pena, ele está falando sobre todos os recursos da natureza ou artificiais que produzem algum tipo de energia. E ele faz a separação no texto de fontes de energia renovável e fontes de energia não renovável.
As renováveis, ele diz o seguinte, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente. O que significa que elas são que não significa que todas sejam inesgotáveis. Por exemplo, a água é uma fonte de energia renovável, mas é esgotável. O sol, por enquanto, ele está inesgotável. O vento também. E aí nós temos a citação da energia eólica, energia solar, energia hidroelétrica, a biomassa, que nós vamos explicar para vocês, a energia das marés, que nós não vamos falar, mas é bom citar só para vocês saberem. A maré, ela também pode ser extraída energia por causa do movimento das ondas do mar. É chamado de maré motriz. E as não renováveis são aquelas que se esgotam ou no futuro próximo ou no futuro distante, mas elas acabam. E aí nós temos os combustíveis fósseis, que nós já falamos, a energia nuclear, também já foi falada, dentre outras, ok? Isso aí. É isso aí. É interessante falar que quando a gente fala em energia, né, oriunda das usinas hidrelétricas, elas são consideradas renováveis e limpas. Opa, mas aí vem aqui o Rodolfo Alves Pena e diz, olha, porém, ela é renovável, mas pode se esgotar. Porque nós sabemos, na aula anterior, nós vimos que as usinas hidrelétricas, a viabilidade dela de serem construídas, tem que ter a questão do relevo, a questão do clima, lembram disso? Pois é. Com a falta de chuva, não tem como fazer esse processo de renovação hídrica e aí pode chegar ao fim, sim, essa geração de energia. No caso, no Brasil, nós temos algumas usinas hidrelétricas construídas que parou de funcionar porque o rio secou. Isso, e a gente ainda pode até, né, Lídia, considerar a questão do assoreamento, dependendo da quantidade de matéria orgânica que essa barreira recebe, que isso é uma pesquisa sendo feita aqui no estado de Rondônia, se o rio for assoreado, e ele também vai diminuir sua vazão e a produção e a quantidade de água. E assim, subsequentemente, reduz a produção de energia. Mas é uma série de fatores para a gente analisar com relação à energia hidroelétrica. Isso, só para deixar vocês pensando, tá? Que a gente adora fazer o aluno pensar. Vamos lá, continuando aqui, então, nosso material de hoje, fontes alternativas de energia. Opa, fontes alternativas. Nós estamos estudando sobre, principalmente até agora, sobre os combustíveis fósseis, aqueles, né, que teve a origem há milhões de anos atrás e que pode acabar. Um dia vai acabar. A gente não sabe exatamente quando, mas, segundo as literaturas, nos falam que ele é finito, certo? Então, vamos aqui. As fontes alternativas de energia. Vamos falar da energia solar, álcool, biogás, energia eólica. Eita, vai ter gente aqui que vai dizer, aqui tem uma placa fotovoltaica aqui eólica. Solar, desculpa, solar. Agora, nós vamos assistir fontes alternativas de energia em Rondônia. E aí, você acha que nosso estado tem alguma geração de energia através aqui de alguma fonte dessa que nós falamos? Aí, onde você mora, tem? Será que é viável? E o que o governo está fazendo? Será que ele aplica algumas políticas públicas para desenvolver algum tipo de fonte alternativa no nosso estado? Então é isso que a matéria vai mostrar para nós. Se liga aí. Infelizmente, o Brasil usa pouco as fontes alternativas de energia, como por exemplo a eólica e a solar. Aqui no Brasil, a grande parte da energia produzida vem de usinas hidroelétricas. Mas aqui em Rondônia, será que temos estrutura para outras fontes alternativas de energia? Quem vai responder essas e outras perguntas é o professor Cristiano. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. A primeira pergunta é, o estado de Rondônia, ele é viável para a produção alternativa e quais são? Com certeza. O estado de Rondônia tem um grande potencial para a geração de energia alternativa.
O primeiro deles a gente pode observar no dia a dia, que é a energia solar. O sol está presente em grande parte do nosso território. Então, o potencial de expansão da energia solar aqui no estado é muito grande. Além do potencial de energia solar, a gente tem a possibilidade de expansão de biomassa, biocombustíveis e biogás. Esses três outros itens, essas três linhas de geração de energia alternativa, elas são obtidas a partir das características regionais da nossa região. Por exemplo, os biocombustíveis, eles são obtidos a partir do óleo de castanha da Amazônia. A biomassa pode ser obtida a partir de serragem, extraída de serrarias, né? E a combinação de todas essas fontes alternativas pode gerar uma matriz energética alternativa aqui no nosso estado. Existe algum tipo de produção? Sim, com certeza. Na Reserva Extrativista de Ouro Preto do Oeste, por exemplo, existe um trabalho que é desenvolvido por alguns professores da UNIR, no grupo de pesquisa Energia Sustentável. Ele desenvolve a extração de biocombustíveis de castanhas. Então, a energia gerada para aquelas famílias de áreas isoladas é obtida de forma sustentável. E para encerrar, professor, o governo tem alguma política pública voltada para a produção de energia alternativa? Olha, quando a gente observa o papel do Estado, é importante verificar que ele deve ser o grande incentivador disso. Infelizmente, a gente não verifica um pacto para expansão da matriz energética alternativa em nosso país. Quando eu falo governo, quando eu falo Estado, não é só o Estado de Rondônia, mas o governo nacional e também os municípios. Deveria haver um grande pacto para poder expandir as fontes alternativas de energia. Por exemplo, na Alemanha, cerca de 50% da energia consumida é oriunda de fontes alternativas, principalmente da energia solar. Esse mesmo pacto poderia ser celebrado aqui entre as nossas esferas de governo, né? Estadual, municipal e federal, para poder abolir as fontes convencionais de energia e a gente não ficar tão dependente das usinas hidrelétricas, por exemplo. Muito obrigada, professor, pela entrevista e a visita aqui na Mediação Tecnológica. Obrigado. E para você, a aula continua e até a próxima. E aí, gostaram? Muito interessante, né? Um especialista falar para nós que o nosso estado, sim, tem viabilidade aí de estar construindo, de estar gerando energia aí, alternativas. Legal, né? Então vamos para frente aqui, vamos falar sobre as fontes alternativas de energia. Claro, a gente vai falar cada uma delas e suas características, vantagem, desvantagem, tá bom? Para a gente ficar sabendo tudo direitinho. Os atuais modelos de desenvolvimento socioeconômico estão fortemente baseados no consumo do petróleo. Isso nós já estudamos, nós já vimos aí. Inclusive vimos até a geopolítica do petróleo. Como que essa geopolítica ela atua, o objetivo da criação da OPEP, os países aí desenvolvidos que utilizam aí uma grande quantidade aí de energia. Então, é isso que ele está falando. O petróleo como fonte de energia, no entanto, além de ser bastante poluente, nós já vimos também que ele não é renovável, que ele é finito. Um dia se esgota. Eita, nosso mascote apareceu aí com muitas dúvidas, perguntas. Olha aí, ó. Desafio para a sociedade atual, desafio para você aí, aluno. O que diz aqui o desafio para a sociedade atual? Rever seus padrões de produção e consumo de mercadorias e desenvolver fontes alternativas de energia. Esse é um desafio atual para todos nós, principalmente para aqueles que detêm os meios de produção, né? Então, fazer o quê? Produzir consumindo menos? Como é que vão conseguir fazer isso? O que esses são aí o chamamento, o que fazer para diminuir esse consumo de energia? Desenvolver fontes de energias alternativas, isso é viável? É. Nós já vimos aí na entrevista e vamos ver no nosso material que pode sim, essa matriz energética mundial, que ele está chamando a atenção para a matriz energética mundial, que nós vimos que a matriz energética mundial, o consumo maior é em cima dos combustíveis fósseis. Então, que é viável sim desenvolver
fontes de energias alternativas, tá? Então esse é um novo desafio aí para aí os grandes empreendedores, para as empresas, as indústrias. Sendo necessário que, olha aí, ó, uma nova postura da sociedade geral. Agora a gente não está falando só do setor industrial, nós estamos falando até mesmo interpessoal. Eu, você, o seu professor aí do lado, Redla, cada um de nós temos que ter uma nova postura na questão do consumo de energia. Quando ele fala isso, ele está dizendo, e aí, o que você faz para diminuir o custo desse consumo na sua casa? Será que você apaga todas as luzes? Será que você desliga a tomada quando termina de assistir alguma coisa no seu televisor? Você deixa a porta da geladeira muito tempo aberta? Isso nós chamamos de eficiência energética. Isso diminui muito o consumo. Então é em cima disso que ele está chamando a nossa atenção. Um outro fator, investimentos públicos e privados em tecnologias para geração de energia limpa e a adoção de políticas de eficiência energética, principalmente na instalação pública, né? Um outro fator, veículos mais econômicos e menos poluentes. É por isso que a tecnologia aí, ela está correndo em busca de automóveis que podem ser locomovidos aí através da água, da energia elétrica, enfim, né? Vários, eles estão na corrida. Construção adequadas a condições climáticas, nós não temos, ele diz assim, olha, alunos da mediação tecnológica, aqui no nosso estado nós não temos ventos em abundância, mas nós temos sol. Então nós não podemos instalar uma estação de energia eólica, mas nós podemos, sim, fazer uma estação de energia solar. Quando ele fala também de construções adequadas a condições climáticas, a gente construir com material que não seja tão absorvente do calor, né? Colocar a posição da casa também, não diretamente recebendo os raios do sol, não é? Nem a leste, nem a oeste, recebe os raios do sol todos durante o dia. Quando chega a noite, a casa demora demais a esfriar. Então é necessário que as construções sejam feitas com material mais adequado para a nossa região, um posicionamento adequado. É necessário também que todas as casas tenham arborização, não é? Então, assim, são mudanças de atitude muito pequenas às vezes, mas que podem trazer qualidade de vida. Benefícios. Benefícios. Ou construir casas com janelas mais amplas, não é? Que haja circulação de ar. Eu visitei uma casa no estado de Tocantins, e num determinado quarto não tinha uma janela. O único lugar para sair era sair o ar, trocar o ar, era um jardim de inverno. Só que o jardim de inverno recebia o ar quente dos condicionadores de ar das salas vizinhas, dos quartos vizinhos. Então aquele ar que entrava era muito quente, ou seja, a casa construída de forma errada, com uma engenharia sem levar em consideração o lugar, o calor local. É isso, nesse sentido que está falando. Se a gente colocar clarabóias, por exemplo, e janelas, você não precisa acender as luzes da casa durante o dia. Você economiza energia. Não é isso, Lídia? Isso. E também junto o que foi falado. Uso de equipamentos de iluminação e eletroeletrônicos de baixo consumo energético, etc. Então, olha só, isso já cabe aí às indústrias, né, responsáveis aí para desenvolver esses equipamentos de iluminação e eletroeletrônicos aí de baixo consumo energético. É por isso que quando você, pergunte aí para os seus pais, quando vão comprar algum
eletrônicos ou domésticos, né? Você chega na loja e tem lá as informações A, B e C. Ali está mostrando o consumo de energia, não é isso? Isso. Cabe ao consumidor escolher o que consome menos energia ou o que te dá maior segurança. Com relação à lâmpada, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, fosforescente, uma lâmpada de LED, qual gasta menos energia? A lâmpada de LED hoje elas são as consideradas as mais econômicas, não é? Tudo bem, é mais caro, só que o custo-benefício acaba sendo maior. A gente tem uma imagem bem interessante aí, Lili. Isso aqui é uma casa ecologicamente correta. Né? Um dia, será que a gente vai conseguir? Mudando todos esses hábitos, né? A gente consegue sim. Então, atualmente, 1/3 da população mundial está privada do uso de eletricidade, condição básica para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nossa, está dizendo aí, né, que essa população, esse terço aí da população mundial está privada do uso da eletricidade. Gente, que é um uso, uma condição básica, né, para a nossa qualidade de vida. Isso, 1/3 da população representa aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Dos 7 bilhões que nós temos hoje, 2 bilhões não têm energia elétrica para viver. Isso ainda é mais urgente no atual contexto da terceira revolução industrial, que é essa que agora, né, nós estamos vivenciando, em que a informática traz novas exigências para a inserção no mercado de trabalho. Então, veja aí que a gente fica até assustado porque, nossa, com tanta geração de energia, né, com tantos programas, ainda tem gente que vive sem energia. Pois é, vive. E ainda é mais grave aí nesse contexto que o autor nos chama atenção. O contexto da tecnologia. Contexto aí, né, principalmente aí a informática, que nos exige tanto. Atualmente, as fontes alternativas disponíveis exigem desenvolvimento tecnológico para serem viáveis economicamente e, dessa forma, utilizadas em grande escala. Dentre elas, vamos destacar aqui luz solar, biomassa, vento, calor da terra. Isso. Esses são aí algumas delas, tá? As que nós vamos trabalhar, na verdade, são essas. Existem outras, não é? Energia solar. Ai, meu Deus, olha só o sol, que a gente tem de muito aqui, né? Bastante. É o aproveitamento da luz do sol para a geração de eletricidade e também para o aquecimento da água para uso. Trata-se, além disso, de uma fonte inesgotável de energia, haja visto que o Sol, ao menos na sua configuração atual, mantém-se por bilhões de anos. Porque vocês sabem que a Terra é dinâmica, né? Então, por isso que o autor teve essa preocupação de botar, ao menos na sua configuração atual. Por enquanto ele não vai acabar, não. E as vantagens de usar a luz solar? Diga aí para o seu professor, o que você acha? Qual é a vantagem aí? Você acha que tem alguma vantagem? Então, diga aí. Olha aí, uma placa. O que mostra aqui essa placa? Opa! Dizendo que a energia oriunda do Sol não polui. É verdade, não polui. É renovável, como nós já vimos no material anterior. Existe em abundância no planeta, que diga o nosso estado. A região norte, né? A gente tem um sol para cada pessoa em Rondônia. Mas tudo, como tudo na vida, nada, né? Só tem vantagem, nos mostra aqui as desvantagens. Vamos ver? Olha só. Sua utilização para geração de energia elétrica em larga escala,
grandes usinas está em fase de desenvolvimento. Então, olha só, sua utilização para a geração de energia elétrica em larga escala, quer dizer aí que grande usina está em fase de desenvolvimento, que é uma desvantagem. Ou seja, nós não temos usinas grandes que possam produzir energia solar. Em grande escala. Tá? Só a gente ainda consegue produzir para casa, não para um estado, para uma cidade. Ainda não produz assim, grande. Só para coisas menores, para fábricas pequenas, para casas, condomínios pequenos e assim por diante. O uso da energia solar ainda não é viável economicamente. Por que que não é viável economicamente? Porque tem um custo financeiro bastante alto, porque requer uma tecnologia aí altíssima. E a gente poderia levar em consideração também o fato de que não há interesse econômico em fazer. Por enquanto, está se ganhando muito dinheiro com combustível fóssil, né? Principalmente a indústria automobilística, com carvão, com a exploração do petróleo, refino. Muita gente poderosa ganha muito dinheiro com esses produtos. Vai investir em energia solar, que depois de montado não tem custo nenhum, você não vai precisar pagar mais nada. Então, assim, não é interesse, por enquanto, né, Lídia? Não é interesse do sistema capitalista o funcionamento. Exatamente. Infelizmente. A geração de energia elétrica a partir da luz solar pode ser obtida de forma direta ou indireta. Forma direta ocorre por meio de painéis de células fotovoltaicas, geralmente feita de silício, que é um elemento abundante na Terra. E olha só. Olha aqui, ó. Nos mostra aqui um painel, né? De célula aí de fotovoltaica. E mais interessante é que está em cima de uma oca, de uma casa indígena. Então, os indígenas não estão distantes desse processo. Preste atenção nessa imagem. Essa imagem é muito forte. Eles mantêm a sua técnica em relação à construção das suas casas, mantêm a sua tradição, né? As questões que lhe identificam como povo, mas também não estão distantes da tecnologia da modernidade. Da modernidade. Energia solar, tablets, internet, e vai embora. Forma direta. O que é essa forma direta? Indireta. Indireta. Ocorre em usinas construídas em áreas de grande insolação. Aí ele diz, olha, e dá o exemplo aqui do desertos, né? Onde são instaladas centenas de espelhos côncavos, que são coletores solares, direcionados para uma tubulação. Vamos ver a imagem. Vamos ver a imagem? Olha só, isso parece até aquele filme, né, de ET. O painel aqui, olha só que legal. E aqui vai absorvendo a energia solar. Aí você percebe que a extração da energia solar é em grande escala, não é? É uma usina. Só que é muito caro para se produzir esse tipo de usina. Então, por isso que a gente tem, conta-se nos dedos as usinas desse tipo no mundo inteiro. Eu acho que essa, se não me falha a memória, é nos Estados Unidos. Se não me falha a memória. Depois eu vou pesquisar para conferir. Biomassa. Já gostei aqui dessa tomada, esse implique aqui. Olha só, são combustíveis produzidos a partir de vegetais de origem orgânica e empregados principalmente nos meios de transporte em geral. É considerado uma fonte de energia renovável porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese, porque vocês sabem o processo da fotossíntese, né? A floresta absorve aí esse gás carbônico, o dióxido de carbono aí e libera oxigênio para nós. Posso falar do lugar da usina? Pode. Eu pesquisei aqui rapidinho, é uma usina termosolar. O projeto se chama Projeto Desertic.
e fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Pronto. Então, a utilização da biomassa consiste na queima de substância de origem orgânica para a produção de energia, ocorrendo por meio de combustão de materiais como a lenha, o bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais gera aí energia através da biomassa. Os biocombustíveis podem ser etanol, álcool, biodiesel e biogás. Aqui é uma usina, né? Uma geração aí através... E vejam dentro, gente, olha aqui que bonitinho, ó. De biogás aí. A usina de biogás. Então, vamos lá, vamos falar do álcool. O álcool pode ser produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar, do eucalipto, da beterraba e do milho. Isso mesmo. O milho aí pode gerar álcool. A cana-de-açúcar também. A beterraba e o eucalipto. Então, pode tudo gerar álcool. Como fonte de energia, pode ser utilizada em motores de veículos, etanol, né? Cana-de-açúcar, milho, beterraba e metanol, que é o eucalipto. Como combustível para automóveis, o álcool tem a vantagem de ser uma fonte renovável e menos poluidora que a gasolina. Isso. Além do que o álcool é nossa tecnologia. O etanol é considerado a melhor alternativa ao petróleo. E o Brasil ocupa uma posição privilegiada neste mercado. Lembrando aí que a professora Rédula falou, o etanol aí é uma tecnologia desenvolvida por os brasileiros, tá? Isso. Engenheiros. O álcool brasileiro proveniente da cana apresenta vantagens em relação ao norte-americano. Olha a gente ganhando aí dos Estados Unidos, que produz etanol através do milho. Pois é, a gente produz através da cana-de-açúcar e eles do milho, né? Então, isso. O álcool brasileiro, ele é mais potente. E hoje a nossa tecnologia está tão avançada em relação ao álcool que ele já está similar à gasolina. E o carro ganha potência tanto quanto a gasolina. Lógico que a gasolina dá mais potência e tal. Mas o álcool nosso, ele não é mais como no passado. Na época que aconteceu a primeira crise do petróleo, na década de 70, 73, que nós já falamos sobre isso, o Brasil criou o carro a álcool, mas naquela época demorava-se muito tempo para o carro pegar. O álcool esfriava muito e os carros não pegavam, não dava partida. Então, assim, a tecnologia ainda estava muito ineficiente. Já vendia carro a álcool, né? Mas hoje não. Hoje os carros a álcool funcionam tanto quanto os carros a gasolina. É normal. E hoje a gente ainda tem os carros bicombustíveis, que é flex. Eles têm os dois combustíveis. Você pode usar ou gasolina ou álcool. E isso também é tecnologia brasileira. Isso, uma nova vida aos combustíveis. Olha aqui, ó. Uma torneirinha aqui da cana-de-açúcar, pingando o etanol. Então, para cada hectare cultivado de cana no Brasil, obtém-se em média 6.800 litros de álcool, enquanto a mesma área cultivada de milho, lá ele fala aqui uma referência, nos mostrando, né, a relação entre a produção no Brasil e nos Estados Unidos. Então, olha o que ele fala, que na mesma área cultivada de milho gera 3.200 litros aí em relação à quantidade. A produtividade brasileira é bem maior. Bem maior. Que deve... Professora, posso dar um alô? Por favor. Porque a gente está tendo a participação muito grande dos colegas aqui da mediação. E a escola João Paulo I é de Alto Alegre dos Parecis, CREA, de Alta Floresta do Oeste. Um abraço a vocês.
E, pela primeira vez, nós estamos tendo a participação do das escolas que estão no município de Machadinho do Oeste. Muito bom ter vocês conosco. Quero mandar um abraço a todos vocês da CRE de Machadinho e as escolas que pertencem a este município e a esta CRE. Muito bom ter vocês. Um grande abraço a todos. E podem participar fazendo perguntas, tirando dúvidas. Temos também a participação de São Francisco do Guaporé e a participação de Nova Califórnia, da CRE de Extrema. Um abraço a todos vocês e um abraço a todos os nossos alunos da mediação. Pronto, Isso. Já dei o valor. Um abraço também para todos vocês, tá? É sempre um prazer compartilhar informações com vocês, porque a gente se aprende, né? Fazendo isso aqui, tá? Então, desvantagens da produção de álcool no Brasil. Poxa vida! O álcool vai nos mostrar, né, também desvantagens na sua produção. Vamos ver quais são elas? Olha só. Superexploração do trabalhador rural, cuja maioria está na condição de trabalhador temporário. Vocês já ouviram falar do boia fria? Aquele, principalmente na região sudeste do país, nordeste, né? São Paulo, principalmente, que tem uma grande produção de cana-de-açúcar. E esses são conhecidos como boia fria, porque esses trabalhadores saem 3 horas, 4 horas, vai depender aí do horário que tem que estar no campo, e leva seu alimento já de casa. Quando chega na hora do almoço, que eles vão comer, aí então a comida está fria, por isso que eles recebem esse nome. É triste, né? Mas infelizmente o nosso Brasil ainda tem esse tipo de trabalhador. E está concentrado aí, principalmente na produção da cana-de-açúcar para as grandes usinas aí de álcool. Os Estados Unidos e a Europa impõem barreiras tarifárias que tiram a competitividade do produto brasileiro. Vocês acreditam isso? Porque esses países, como são líderes, né, na economia mundial, produtores de petróleo, de carvão, né? Exatamente. Eles impõem barreiras tarifárias, né? Com isso, impede que esses produtos entrem em seu território. Eles aumentam o preço. E como é que faz aí? Aí fica difícil, né, para comprar o nosso produto. E isso tira a nossa competitividade. Ou eles diminuem no seu país, criando todo subsídios aí para os produtores, e isso dificulta aí o produto brasileiro entrar em seu território. Infelizmente. A necessidade de grandes áreas para cultivo estimula a concentração fundiária e a monocultura. Por isso aí um dos fatores que o Brasil tem tantos problemas agrários em relação a essa concentração fundiária. E nós, essa questão aí da agricultura, onde é implantada, e a questão da monocultura que o autor fala, e se vocês claro que vão lembrar, esse tipo de sistema agrário, de sistema agrícola, desculpa, ele se dá desde o processo de colonização do Brasil, quando as colônias, né, elas produziam para abastecer as metrópoles, e esse produto foi instalado aí como sistema de plantation, uma grande extensão de área, produzia apenas um produto para abastecer o mercado externo. E a gente tem aqui em relação na desvantagem na produção de álcool. Uma outra que a descarga de resíduos nos rios, como o vinhoto, provoca desequilíbrio ecológico, contamina as águas e o lençol freático. Também é uma desvantagem. A expansão da cana tem ocupado áreas do cerrado e contribuindo assim com a soja para o deslocamento da pecuária para as áreas de floresta amazônica. Esse é um problema seríssimo, porque além de destruir o cerrado, ainda empurra a pecuária para a Amazônia, ou seja, leva
destruição também para a floresta amazônica. Então, é a ocupação, é chamado de arco da Amazônia. Vai fazendo um arco em torno da Amazônia, desde o Acre até o estado do Pará, e vai desmatando, sempre substituindo a floresta por gado, por pecuária, substituindo o cerrado pela soja, pela cana. Então, aqui são as principais as desvantagens aí na produção do álcool, tá? Aqui é uma foto aqui que nos mostra com relação à descarga de resíduos nos rios. O vinhoto é um subproduto. Nós temos aqui como os demais produtos deslocados no mercado interno ou destinados à exportação, não conta com boa infraestrutura de transporte, que nós já falamos sobre isso. Só é economicamente viável na conjuntura em que o petróleo apresenta preços elevados. Muito importante aí essa informação. Olha, a produção do etanol, ele só é viável, alunos, na conjuntura quando o petróleo está em alta, aí é viável sim a produção do etanol. Tirando isso, vocês viram aí as desvantagens, apesar de ser uma energia aí limpa, mas apresenta menos poluente, menos poluente, mas apresenta aí bastante desvantagem. Olha aqui, uma imagem do trabalhador aí conhecido como boia fria, tá? Olha a marmita. E o biodiesel? O biodiesel pode ser produzido a partir de gorduras vegetais ou de qualquer planta oleaginosa, como girassol, pinhão manso, babaçu, algodão, mamona, soja e etc. Todas que produz óleo pode aí estar sendo utilizado para o biodiesel. Inclusive, vocês viram na entrevista, que é o caso aqui de Rondônia, não é isso? Apresenta a vantagem de poder ser utilizado total ou parcialmente nos motores a diesel, combustível utilizado em caminhões, tratores e máquinas agrícolas. Quando o biodiesel foi desenvolvida essa tecnologia no Brasil, era para fazer um complemento com a agricultura familiar, mas infelizmente não deu muito certo. Consagrado como combustível ecológico, o biodiesel emite cerca de 60% menos gás carbônico e 90% menos enxofre que os combustíveis tradicionais. Olha, super viável aí nesse contexto. É um combustível muito menos poluente. 60% de menos gás carbônico é muita coisa. Esquecemos de falar com relação ao álcool, ele tem um desgaste menor no motor e tal, e o álcool ele é muito viável no Brasil, mas a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que nós não falamos e eu não podia deixar passar, que é a questão dos subsídios do governo federal para os produtores de álcool. Então, o governo federal paga parte da produção para garantir o preço menor. Esse gera um problema também no mercado, porque no governo, ao invés de investir na agricultura familiar, por exemplo, ele vai investir nos grandes produtores de cana-de-açúcar. Não podia deixar de falar Não, isso. com certeza. Para cultivar a monocultura, que são grandes áreas. Para exportação, né? Isso, exatamente. Então, a vantagem da produção do biodiesel no Brasil. Utilização do potencial produtor de áreas semiáridas e do agreste nordestino para a expansão do cultivo do dedê, da mamona e do pinhão manso. Uma outra vantagem é a promoção do progresso social dos pequenos agricultores, que é a agricultura familiar, gente, gerando trabalho, renda e impacto favorável na economia regional, porque vai gerar renda, certo? E as desvantagens na produção de biodiesel no Brasil? Nós temos aí a maior fatia da produção de biodiesel é abastecida pela soja. Olha a soja aqui, nós já sabemos aí o grande problema na produção de soja. Cultivada por grandes produtores.
A soja é responsável por mais de 70% da matéria-prima destinada à produção do biodiesel. Portanto, a proposta social que a gente viu lá na vantagem não se sustentou diante da realidade do mercado. Então, o pequeno produtor, a agricultura familiar, mais uma vez, é prejudicada pelos grandes. E o biogás? O biogás é um combustível constituído basicamente de gás metano. Gás obtido a partir de reações anaeróbicas sem oxigênio da matéria orgânica existente no lixo, recolhido das cidades e depositado nos aterros sanitários. O lixo, que é um problema para as cidades, pode ser a solução para a questão energética. Mas tudo, e vocês sabem, requer tecnologia. E requerendo tecnologia, o preço custa caro. Tem sido utilizado para gerar gás de uso doméstico e combustível de veículos. Uma das principais vantagens dessa fonte energética consiste em contribuir para a solução de um sério problema, especialmente nas grandes cidades, que é a destinação do lixo. Olha aí, ó, uma grande vantagem com relação a isso. Aqui, ó, mostrando aqui um balde com lixo e gerando energia. Inclusive, tem um filme antigo, De Volta para o Futuro, se não me falha a memória, é o 2, que mostra o ator vindo do futuro para o passado e pegando um monte de lixo, colocando direto no carro dele. Como vocês estão jogando fora esse lixo? No futuro, o lixo vai ser o combustível. Então, assim, aquele filme, que é um filme antigo, e ele estava dizendo que na década de 80 nós já teríamos o biocombustível, o biogás já bem usado nos carros. E isso não é verdade, infelizmente, não aconteceu. Aqui temos um ciclo da geração de biogás. Então, vocês vejam aqui, material orgânico. Lixo. É o lixo. Aí aqui a higienização que passa. Aqui vai para a usina, né? Aqui a fermentação, o fermentador. E daqui o gerador que vai purificar isso e vai gerar energia para as nossas casas, para os automóveis, enfim. Temos a energia eólica. Como a luz do sol e a água, o vento também é um recurso energético abundante na natureza. Quando intenso e regular, pode ser utilizado para produzir energia a preços relativamente baixos. Este custo poderá ser reduzido quando o uso da energia dos ventos estiver mais difundido. Então, o autor chama essa atenção. Olha, esse custo ele pode ser reduzido, sim, quando o uso dessa energia através do vento estiver mais difundido, tiver mais assim, mais uso mais no mundo uso, inteiro. Isso. Atualmente, a tecnologia empregada na construção dos cataventos, que são turbinas, que geram eletricidade, é bastante sofisticada e consegue explorar a força de ventos que sopram a pelo menos aí 10 metros por segundo. Aqui, ó, é uma turbina aí de catavento. Isso, eu quero que você mostre o carrinho. Não sei se vocês conseguem visualizar que tem um carro. Esse carro não é de brinquedo, não. É só para você ver o tamanho desse catavento. Não é um catavento de você sair brincando na sua mão, não. É uma turbina gigante. Olha o tamanho em relação às árvores, em relação ao carro, tá? Preste atenção nessa imagem. Essa imagem não está aí por acaso. As imensas pás dos rotores com até 10 metros... 100 metros. 100 metros de comprimento são atualmente construídas em fibra de vidro. As primeiras eram de aço, olha, agora são de vidro, a primeira era de aço. São controladas por computadores e giram em frequências que não interferem nas transmissões de rádio e TV.
vai aparecer uma imagem das antigas. As antigas pás Era feitas de aço. Os Estados Unidos são o líder mundial no aproveitamento dos ventos. A China vem em seguida. Sempre a China. A Alemanha é líder mundial no mercado de equipamentos para geração de energia eólica, situação que ajudou a Alemanha a reduzir parte da dependência em relação ao petróleo e gás natural. E vocês lembram aí na entrevista que o professor fala com relação à Alemanha, né? Mais de 50%, 60% da matriz energética da Alemanha é através da energia alternativa. Aí tem, olha aqui, ó, a superpoderosa Angela Merkel. Exatamente, olhando A primeira-ministra alemã, olhando, né? a estação aí de energia através dos ventos. Sobre o mar. Sobre o mar. Apesar de o Brasil não se destacar em produção e pesquisa de energia eólica, o país abriga na cidade de Osório, Rio Grande do Sul, o maior parque eólico da América Latina. Isso é interessante. Olha só. Lindo, né? Eu acho lindo esse parque eólico. Existe também já no Nordeste, né? Algumas regiões do Brasil não teriam condições de ter energia eólica, que é o nosso caso. Rondônia, por exemplo, venta pouco. A gente teria só a energia solar, basicamente. A questão da viabilidade, né? Em relação a essa produção. A energia geotérmica. A energia geotérmica se caracteriza pelo calor proveniente da terra. É a energia calorífera gerada a menos de 64 quilômetros da superfície terrestre em uma camada de rocha chamada magma, que chega aí a atingir até 6.000 graus Celsius. Geo é igual terra, térmica é igual calor, por isso que recebe esse nome geotérmica, tá? O princípio de produção de energia elétrica nas usinas geotérmicas é semelhante ao das termoelétricas ou termonucleares. Nós temos aqui um esquema mostrando em relação aí essa produção de energia através aí da usina geotérmica. A próxima imagem também é semelhante. Geração de energia geotérmica, um esquema simplificado. Aqui, ó, veja o vapor, passa por todo esse processo aqui, até chegar aqui água de refrigeração, que é a mesma que acontece na usina termonuclear, e aqui são gerado a energia até a sua casa. A construção das centrais geotérmicas em zonas de vulcanismo favorece a produção, pois a água quente e o vapor se encontram em profundidades menores, aflorando a superfície através aí, de géiseres, fumarolas e fontes hidrotermais. O que seria isso? Olha só. Então, é uma espécie de fonte termal que, periodicamente, tem erupções, ou seja, através dela, uma grande coluna de água quente é expulsa para o ar. A palavra geyser vem de uma fonte situada na Islândia, chamada Geysi, que, por sua vez, vem do verbo irlandês gijosar, eu acho que deve ser isso, seu significado é emanar. Isso. Os geysers nada mais são do que a explosão de água. Isso, vapor quente. Isso, a água sai de uma forma como um jato da terra e é muito bonito. Eu nunca vi, só vi pela TV e na internet. Então, e fumarolas? É uma abertura no solo pelo qual sai vapor e gás. Aí, ó. As fumarolas, em geral, se encontram nos vulcões ativos durante os períodos de calma entre as erupções. Os gases provêm do magma quente que está sobre o solo. Ao aproximar-se do magma, a água subterrânea esquenta e produz o vapor. Uma das principais vantagens da energia geotérmica é a escala de exploração, que pode ser adequada às necessidades, sendo realizada em pequena ou grande escala. Uma vez concluída a instalação da usina, os custos de operação, gente, são muito baixos. Olha aqui, ó.
uma usina? Costa Rica, Guatemala e principalmente Islândia já utiliza esse tipo de energia. Atualmente, a exploração da energia geotérmica estende-se às outras regiões, além das vulcânicas, cujas superfícies apresentam vapores subterrâneos. No caso aqui do Brasil, o autor chama atenção que a exploração de fontes hidrotermais limita-se quase exclusivamente para fins turísticos, não para a geração de energia, como em Rio Quente, Caldas Novas, em Goiás, Cristino Castro, em Piauí, e Santo Amparo da Imperatriz, em Santa Catarina. Caldas Novas é uma delícia. Quem não foi, por favor, vá. É só pegar uma bacia, esquentar a água e para ter a mesma sensação. Então, é não, né? Claro que a gente está brincando. Então, gente, atividade de sala. Chegou aí a nossa atividade de sala. Nós só vamos ler os tópicos, ok? Mas antes da gente começar a ler, eu preciso fazer um oizinho, porque nós estamos aqui com 3 escolas novatas. As escolas 3 Amigos do Campo, Antônio F. Lisboa e Fernanda Montenegro. Um abraço a vocês, professores e alunos dessas escolas. Pronto, já. Bem-vindos. Então, questão 1. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. Então, vocês vão ler e aí vocês vão dizer, estão incorretas as alternativas. Vocês vão marcar as incorretas, tá? Isso aí. 2. São consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tenha capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação abaixo, estão listadas fontes de energias renováveis, exceto só uma que não só é. uma que não está. Questão 3. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, como nós já falamos, como pequeno, médio e longo prazo, porque não sabemos, né, quando. De acordo com a extração, consumo e disponibilidade. Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? Do jeito que esses meninos são espertos, já não precisam, só a leitura e já respondem. Questão 4. O Brasil prepara parceria com a China para fabricar biocombustíveis na África. Olha aí a empresa multinacional. A exemplo do que já faz com os Estados Unidos e a Europa. E a produção deve ser totalmente voltada para o mercado chinês, afirma o diretor do Departamento de Energia do Ministério de Relações Exteriores, André Lago, isso em 2010. Então, sobre o tema dos biocombustíveis, é correto afirmar que... Aí vocês vão analisar as questões e aí vocês vão marcar. Estão corretas apenas A, B, C, D ou E, tá? Nosso aluno está fazendo uma pergunta, ele diz assim, é possível calcular quanto cada turbina produz de energia? Eu penso que os engenheiros devem saber exatamente quanto de energia cada turbina produz de energia. É possível calcular, sim. Nós aqui, meras mortais, é que não sabemos, tá? Como que é feito esse cálculo, porque deve ser bem complexo, mas é possível calcular, Como é que é o nome sim. do nosso aluno? Não diz qual foi o aluno, só diz que é o professor Ricardo Carlos o professor Gomes. Ricardo que mandou a informação. Isso. Então, aluno, com certeza aí, com essa sua pergunta, você tem aí projeto para ser um grande engenheiro. Aí você vai nos ajudar, né, no futuro. Aí você vai dizer, olha, professora Lídia, professora Redla, faz isso, produz tanto, tá bom? Cada turbina, exatamente. Questão 5. Enem de 2002. Em usinas hidrelétricas, na queda d'água, move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento.
Na conversão direta solar, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de, letra A. Aí tem a alternativa A, não provocar impacto ambiental, independer de condições climáticas, a energia gerada pode ser armazenada, utilizar fonte de energia renováveis, depender das reservas de combustíveis fósseis. Então, essas são aí as alternativas para você marcar qual delas corresponde aí ao texto, tá bom? Isso. Nós temos a participação dos professores de Ji-Paraná, da Escola Dona Benta, Josileide, da Escola Tupã, Juliana, da Escola Imburana, José Luiz e da Escola Irmã Dorothy, a Rosa. Temos ainda de Governador Jorge Teixeira, professor Francisco, Escola Jorge Teixeira, professor Francisco. Eles todos da CRE de Ji-Paraná. E ainda temos a presença de outros professores. Ele está pesquisando aqui, olha que legal, o professor Ricardo Carlos Gomes diz que pesquisou e uma turbina de Itaipu faz, em média, 700 megawatts de energia. Com relação à energia, né? Produção de energia por turbina. Isso, na questão de hidrelétrica, né? Muito bem, obrigada pela informação. Tá Nós vendo? não falamos aqui que é compartilhar a informação, então, muito obrigada, a gente fica muito lisonjeada com essa participação de vocês, tá? E todas essas escolas, em nome dos nossos colegas, nós mandamos aí um abraço bem apertado para todos os nossos alunos da mediação. Todos maravilhosos, todos. Isso. Então, nós queremos que vocês participem conosco no chat da seguinte forma: coloca o nome do aluno que respondeu, tá? E a questão e o nome do aluno. Se todos responderam, põe só o número da questão e a resposta, ok? E vocês podem participar do jeito como vocês estão fazendo, perguntas, tirando dúvidas e dando as suas contribuições, não é isso, Lídia? Isso, contribuindo conosco, tá? Então, chegou o momento, né? Tirando dúvidas e daqui a pouco a gente volta, tá? Para a nossa interatividade, para a gente conversar e ver as questões aí, tá bom? Faço aí, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Tchau. E aí, tiveram bastante tempo, né, para responder as questões, porque as questões estão muito fáceis, até porque eu sei que vocês são top e acertam todas as questões, não é isso? Redla, temos alguma participação aí dos nossos professores? Com certeza nós temos participação da CRE de Jaru, nós temos naquela CRE 7 escolas da mediação, a Escola JK, professor Rubimeire, Escola Marechal Silvano, Escola Frei Henrique, eu acho que é a professora Vânia, Escola Creuza Antônia Lucinéia, Escola de Jaruuaru,
É indígena. Professora Ivanete. E de Theobroma, a professora Esther. No município de Governador Jorge Teixeira, professora Elba. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Todos de Jaru estão muito bem-vindos à nossa vida, à mediação tecnológica e à participação no nosso chat nuvem. Muito bem, ainda temos da CRED Extrema, professora Aparecida Clementina, da Escola Antônia Vieira Frota. E a Kelly, que é nossa figurinha tarimbada, da Escola Bandeirantes. Muito bom falar com vocês, um beijão. É interessante que os nossos colegas, parceiros, né, além de participarem aí junto com nossos alunos, eles ainda contribuem com a informação, né? Isso Muito mesmo. bacana. Então, vamos lá para tirando dúvidas. Questão 1. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. 1. As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Beleza, isso aí é verdade. Delas se originam eletricidade e combustíveis que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. 2. São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. 3. A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. 4. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Estão incorretas as alternativas. Olha, as incorretas, alunos, que vocês vão marcar. O que está pedindo aqui na atividade é incorreta. Então, a 1 e a 4, a 2 e a 3, apenas a alternativa 3, apenas a alternativa 4, todas as alternativas. Os alunos da professora Kelly, de Bandeirantes, da CRE de Extrema, marcaram a letra D. Apenas a alternativa 4 está incorreta. Os demais ainda não participaram conosco aqui. Eu estou esperando, ansiosa. Vamos lá, entre em contato conosco, principalmente os professores que conseguiram ser conectados conosco. Muito bem, mais uma participação. A professora Márcia Helena, Dom João I, também disseram que é a letra D. Isso aí. D de inteligentes, de espertos. Ricardo Carlos Gomes também. Então, vamos lá? Apenas a alternativa 4, exatamente, é a questão D, porque todas elas estão corretas. Parabéns a todos que responderam, mesmo aqueles que não conseguiram enviar. Estão de parabéns. Questão 2. São consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tenha capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação, abaixo estão listadas fontes de energias renováveis, exceto aquela única, só tem uma aí que está errada. A, energia hidrelétrica. B, gás natural. C, energia eólica. D, energia solar. E, biocombustíveis. Essa questão, professora, a gente não precisa nem dar palpite. Todos vão acertar porque é muito fácil. Estou esperando as respostas, gente. Vamos lá, correndinho. Então, aí, vamos para a resposta? Claro que seria gás natural. Eu tenho certeza que todos acertaram, professora. Tenho certeza disso também.
A questão 3. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis. Esses prazos podem ser pequeno, médio e longo prazo. Bem, de acordo com a extração, com seu consumo e disponibilidade. Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? A. Biocombustíveis, petróleo e carvão mineral. B. Energia solar, energia eólica e urânio. C. Urânio, gás natural e energia hidrelétrica. D. Energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. E. Gás natural, energia eólica e energia solar. Muito bem, aqui nós temos a participação da professora Márcia Helena. Ela diz que a 2, todos os seus alunos acertaram, os nossos alunos da Escola João Paulo I. E a questão 3 marcaram a letra D. Na mesma sorte, o professor Ricardo Carlos Gomes. Vamos ver o outro chat como está. Não temos ainda a participação, mas os que estão participando disseram que é a letra D. Mas essa questão você pode fazer por eliminação, não, Lídia? Isso, exatamente. Ele fala que as fontes não renováveis podem se esgotar-se totalmente em prazos variáveis. Aí, pequeno, médio e longo prazo. Isso. De acordo com a extração, de acordo com o seu consumo e de acordo também com a disponibilidade. Porque nós vimos aí que esses combustíveis, eles estão espalhados pelo planeta Terra de forma irregular. Das alternativas abaixo, qual delas listam apenas fonte renovável de energia? Opa, está pedindo apenas renovável de energia. O biocombustível é renovável? Sim. Petróleo e carvão? Circula. Petróleo e carvão está fora. Biocombustível é o único. Energia solar? Ok. Ok. Energia eólica? Ok. E urânio? Não. Não. Urânio, então aqui a gente já elimina. O gás natural? Não. E energia elétrica? Hidrelétrica? Okay. Sim, mas ele pede, né? É a alternativa aqui, aparece 3. Então, energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. A D. Aqui a gente já vai eliminando, então sobra aí energia eólica, então seria aí a D. Energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. Isso mesmo. E os nossos colegas professores marcaram corretamente, inclusive a professora Kelly Bodanese. E eu gostaria, nós estamos com várias participações hoje, Lídia. Gostaria de mandar um alô para o professor Orlando e os nossos alunos da Escola General Osório. Roberto, Escola Francisco Desmoreste. Laércio, Escola César Freitas Cassol. Galdino, Escola Maria Nazaré Dias Santos. A Raimunda Neta, Escola Paulo Freire. E a Edicleia do Albino Butner. Esses são da CRED Porto Velho. Um abraço e um amasso a todos vocês. Sejam bem-vindos. Próxima questão. Então, todas as escolas, né? Todos os municípios aí do estado de Rondônia está aí com você, Rédula, pelo jeito, todo né? mundo aparecendo agora. Legal. Questão 4. O Brasil prepara parceria com a China para fabricar biocombustíveis na África, a exemplo do que já faz com os Estados Unidos e a Europa. E a produção deve ser totalmente voltada para o mercado chinês, afirma o diretor do Departamento de Energia do Ministério de Relações Exteriores, André Lago. É interessante, olha aí, vai se produzir na África, mas para abastecer o mercado chinês.
Sobre o tema dos biocombustíveis, é correto afirmar que 1. A produção de biocombustíveis, de certa maneira, tem contribuído para a diminuição da produção de alimentos no mundo. É verdade, vocês lembram quando nós falamos aí da produção de álcool, né? Uma grande extensão de área, apenas para plantar cana-de-açúcar, no caso do Brasil, isso aí, plantando um produto, uma agricultura só, numa grande extensão de área, de terra, claro que vai diminuir a produção, que poderia estar produzindo outros grãos. Então, exatamente. E você só está falando da cana, né, Lídia? É, só estou falando, só citando aqui nem a cana. Nem os demais. É, exatamente. Não estou falando nem da soja. Nem da soja. 2. Os biocombustíveis são utilizados em veículos, como carros e caminhões, integralmente ou misturados com os chamados combustíveis fósseis. 3. O emprego do biodiesel, apesar de apresentar baixos índices de poluição no ar, deixa a economia dos países, sobretudo os subdesenvolvidos, mais dependentes dos produtos de petróleo. 4. Os biocombustíveis produzidos em larga escala e com emprego de tecnologia moderna, geram um custo de produção muito mais elevado do que os derivados de petróleo. E aí, qual seria a alternativa correta aí? Nós temos a participação do professor Valdemar, da Escola Aurélio Buarque de Holanda, da CRED Rolim. Ele diz que todos os alunos marcaram a letra C. A professora Alexandra, da Escola Marechal Rondon de Cerejeiras, também nos diz que os seus alunos marcaram a letra C. Ô, professora Redla, só um minutinho. Queridos alunos, professores, me perdoe, porque eu ainda falta ler questões e vocês já estão respondendo. Nossa, vocês são demais. Olha aqui, ó. Cometi um erro aqui gravíssimo, me perdoe, porque eu tenho aqui ainda a alternativa 5, Redla, tá? Pois a utilização de biocombustíveis apresenta a vantagem de ser uma fonte de energia renovável, ao contrário dos combustíveis fósseis, a exemplo do carvão mineral, do óleo diesel e da gasolina. Estão corretas apenas A, 1 e 2, B, 3 e 5, C, 1, 2 e 5, D, 1, 3 e 5, E, 2, 3, 4 e 5. E aí, vocês espertos que são, já deram até a resposta para nós. Responderam a letra C, a maioria dos alunos. A professora Alexandra está fazendo uma pergunta, provavelmente seus alunos estão em dúvida. O biocombustível é produzido em larga escala? Com certeza. O biocombustível é produzido em larga escala, tá? A gente produz o álcool é um biocombustível, tá? E o biodiesel também é produzido em larga escala, hoje no Brasil e por outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Muito bem, a gente ainda tem a participação aqui dos alunos da Kelly. Os alunos Everton e Lucas marcaram letra B. E o professor Ricardo Carlos Gomes disse que os alunos estão divididos entre a B e a C. A professora Márcia Helena, todos os alunos marcaram a letra C. Muito bem. Estamos em dúvida aí entre a B e a C, professora. A 3, né? O emprego do biodiesel, apesar de apresentar baixos índices de poluição do ar, deixa a economia dos países, sobretudo os subdesenvolvidos, mais dependentes dos produtores de petróleo. Então, é interessante a gente voltar aqui, o que diz aqui a informação. O tema fala, o Brasil prepara parceria com a China para fabricar biocombustíveis na África, a exemplo do que já faz com os Estados Unidos e a Europa. E a produção deve ser totalmente voltada para o mercado chinês, afirma o diretor do Departamento de Energia do Ministério de Relações Exteriores, André Lago. Então, sobre o tema dos biocombustíveis, é correto afirmar. Aí, a dúvida é na 3. Que ele fala, o emprego do biodiesel, apesar de apresentar
baixos índices de poluição no ar deixa a economia dos países, sobretudo os subdesenvolvidos, mais dependentes dos produtores de petróleo? Não, não seria, né? Não seria em relação a isso. A 3 não está correta. A 3 não está correta. Então, seria aí a C, a 1, a 2 e a 3, certo? Parabéns. Se a senhora voltar, por favor, deixa no slide, olha só. Você, sabendo que a 3 está errada, você já eliminaria a letra B, a letra D e a letra E. Então, você só iria ficar entre a A e a C. Tendo dúvida, só iria ler os itens 1, 2 e 5. É uma forma de você eliminar questões, tá bom? Vamos para a próxima questão, professora. Aí se liga no Enem. Questão 5. O Enem de 2002. Em usinas hidrelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de A. Não provocar impacto ambiental. B. Independer de condições climáticas. C. A energia gerada pode ser armazenada. D. Utilizar fontes de energia renováveis. E. Depender das reservas de combustíveis fósseis. Muito bem. Os alunos da professora Alexandra marcaram D. E da professora Márcia Helena também. Todos os alunos dela marcaram a D. Eu gostaria de fazer um comentário, porque o exercício é interessante, porque ele fala do conteúdo, ele fala de como acontece o processo da termoelétrica, da eólica, etc. Da hidrelétrica. E depois ele pergunta, mas o que eles têm em comum? Então, assim, parece que o texto não tem nada a ver com a pergunta em si, não é? Então, aí vem o primeiro item lá no slide, diz assim, ó, não provocar impacto ambiental. Não. A gente sabe que a usina hidrelétrica, por exemplo, produz impacto ambiental. E se você for construir uma torre daquela gigante de usina eólica, você vai ter um certo impacto ambiental, né, na colocação, lógico, impacto pequeno, na colocação dessa torre gigante, não é? Um impacto pequeno, mas vai ter. Então, com certeza não seria a letra A mesmo. E não seria a letra E, porque eles não dependem das reservas de combustíveis fósseis, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, ficaria bem mais fácil da gente responder, a gente entendendo o processo. E nós vamos ver aqui quais outros alunos responderam conosco. A professora Alexandra e a professora Márcia Helena só. Então, seria... Eles falaram a D, né? D. Exatamente. E eles acertaram. A questão D. Utilizar o que eles têm em comum, que eles utilizarem fonte de energias renováveis. Todos são renováveis. Todos são renováveis, né? Porque, claro, cada uma dessas que foi falada no texto, eles dependem sim das condições climáticas para serem instaladas. A gente não vai colocar uma usina solar, uma célula, né, de placas fotovoltaicas lá no hemisfério norte, plena, na Islândia. Na Islândia, por exemplo. Não tem lógica isso. A gente não vai construir uma usina, nem está aqui, mas eu vou só citar para a gente ter uma ideia, tipo uma usina geotérmica, porque a gente nem tem aqui calor oriunda aqui de vulcão, ou então do núcleo da Terra, né, próximo aí da crosta terrestre. Então, tem que ter sim as condições climáticas para ser instalada, tá bom? Então, chegou agora o resumo da nossa aula de hoje e nós falamos aí sobre as fontes alternativas.
falamos sobre a luz solar. Com relação à luz solar, ela é proveniente do Sol, né? O nosso país ele é viável, sim, em relação à energia solar. Ela é uma energia limpa, ela é uma energia renovável, porém, ela pode ser direta, pode ser gerada direta ou indireta. Direta em relação à placa, né? Você pode colocar. Existe projeto no Brasil que são construídas os tipos de moradias e já vem uma placa dessa na questão da produção direta, que aquece ali. Não sei se vocês já conseguiram ver, mas tem umas casas que são construídas, vem uma placa dessa, vem um motorzinho em cima, aquilo ali é para captar essa luz do sol, que pode aí gerar para banho, para aquecer a água. Então, bem interessante. Claro que na nossa cidade, no nosso estado aqui, não seria muito viável, né? Uma moradia desse tipo, que a gente nem precisa aí já tomando banho de água, né? Aquecida, porque é complicado. Mas eu gosto de banho de água quente, professora. Sério? Sério? É bom demais. Então tá certo, cada um com seus gostos, né? Exatamente. Então nós temos aqui a biomassa também, nós falamos em relação à biomassa, que é gerada aí através da queima de produtos orgânicos, da casca, né, da cana, pode ser do arroz. Então tudo isso aí gera aí energia através da biomassa, que também é utilizada aí para gerar energia e também para automóveis. Combustíveis. Dentro desse processo da biomassa nós temos o etanol, o metanol, o álcool aí, o biodiesel e temos o biogás, né? Através aí da biomassa nós vamos encontrar esses 3 tipos de biocombustíveis. Ainda falando sobre energias alternativas, temos aí o vento. Rotores gigantes, ali aquelas hélices que vocês viram, aquilo ali que gera energia. Então os maiores produtores aí, os Estados Unidos, a China e a Rússia, são os maiores. O Brasil também se destaca aí numa estação, né, em Osório, no Rio Grande do Sul. E aí temos o calor da terra. E vimos géiseres, os fumarolas, e também vimos onde se produz em maior quantidade dessa fonte de energia: Costa Rica, Guatemala e Islândia. E temos agora nossas referências aí bibliográficas em relação ao nosso material trabalhado de hoje. Então, vocês viram no decorrer desse material, nas aulas anteriores, nós falamos sobre energia, as mais diversas fontes de energia do planeta Terra. E todas elas aparecem para trazer o quê? Para trazer um crescimento econômico, para trazer uma qualidade de vida para a sociedade. Hoje nós somos totalmente dependentes de energia elétrica. Se de repente acabar a energia elétrica agora, parece que você fica uma grande tristeza. Parece assim que você fica sem lugar, não é isso? Quando acontecem os apagões, que nós ficamos horas sem energia, bate uma tristeza, né? A gente Ninguém fica consegue dormir, meio melancólico. Então, nós somos totalmente dependentes hoje de energia. Mas não é só nós, as indústrias, o comércio também. Por quê? Porque criou-se essa dependência, né, através aí da energia, que com ela se produz, se circula e comercializa os mais variados tipos de produtos. Todos os setores necessitam desse produto, seja de onde vem, qual fonte a ser utilizada.
Além do que, a gente tem a questão da qualidade de vida. A energia, ela dizendo sobre quando acontece um apagão. Acontece um apagão, a gente acorda na hora, se for à noite. Se tiver acontecendo uma cirurgia, por exemplo, os hospitais têm que ter um sistema de gerador alternativo, não é? Porque pode matar a pessoa, acabou a energia, não enxerga mais nada, né? Se aquela pessoa tiver com um aparelho de respiração artificial, também tem que ter uma energia alternativa para o caso de faltar energia. Então, não é só a questão da produção, tem a produção, tem tudo que se usa em relação à energia. E tem a qualidade de vida, não é? A gente vive muito bem porque temos condicionadores de ar, porque temos energia elétrica, porque temos internet, a televisão. Você está tendo aula em função que na sua escola tem energia. Quando falta aula, falta energia na sua escola, não tem aula. Então, são coisas boas que a energia, que a modernidade trouxe para a gente. E a gente não pode esquecer que 1/3 da população mundial não tem essa disponibilidade. Então, você que tem, aproveite e use com consciência, tá bom? Não fique usando, não gaste energia à toa. Gostaria de mandar um alô para todos os professores, não tenho anotado aqui o nome deles, nem o nome das escolas, mas os professores da cidade de Ariquemes, que conseguiram conectar conosco aqui no nosso chat nuvem. E todos aqueles que estão chegando agora, podem entrar em contato conosco, tirando dúvidas, fazendo contribuições, perguntando as coisas, mandando fotos do trabalho dos seus alunos. Fique à vontade, nós estamos aqui para receber essas informações e para auxiliar você, além de receber as suas contribuições, porque nós queremos aprender também convosco, todos vocês, ok? Muito bem-vindos. Um abraço a todo o estado de Rondônia, não é isso, Lídia? Isso, hoje nós recebemos Rondônia aqui, né? Então, Exatamente. Vamos utilizar a energia de forma consciente, de uma forma eficiente, porque nós já vimos os tipos de energia, as fontes, né, de energia, mas sabemos também que cada uma delas tem vantagem e desvantagem. Então vamos pensar nisso e vamos nos tornar assim, cidadãos mais críticos, mais participantes desse processo aí no contexto da história, não é isso? Então deixei aqui para perto da minha parceira, isso. Porque hoje assim foi muito bacana, muito legal. Nós vimos um assunto aí bastante que nos chama, né, nos chama para a reflexão, que Exatamente. É geração de energia. Não se esqueça de preparar o material para a atividade extra classe, ok? Não se esqueça que nós queremos um telejornal muito bem elaborado, muito bem feito. Esperamos a participação de todos. Um grande abraço a todos. Obrigada. Até depois.